Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade tão especial de estarmos aqui hoje para louvar e agradecer o nome santo do Senhor. Me encontro bastante feliz em poder estar aqui nessa festa, agradecendo a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito e por tudo quanto Ele ainda irá fazer. Quero também agradecer a irmã Terezinha, antes mesmo de eu receber essa responsabilidade, ela já havia feito o convite, graças a Deus que deu certo, né, Terezinha? Nossa irmã Lia, que faz a escala, nos solicitou para estarmos aqui. Quero justificar, ela pediu para vir eu e o pastor, né? Mas o pastor não foi possível estar hoje, pois nessa madrugada o meu sogro não passou muito bem, então ele passou a madrugada com ele, aí ele ficou repousando um pouquinho, que é raro isso acontecer, né? O Lucas ficar em casa, mas ele pediu para transmitir a paz do Senhor, pastor. Deus continue abençoando a amada igreja. E coisa linda é ver essa igreja repleta de adoradores, né? Louvado seja o nome do Senhor. O tema que os irmãos escolheram é um tema muito lindo, e eu estava pensando um pouquinho nele, e lá no versículo 11 do próprio capítulo que os irmãos escolheram como tema, no finalzinho diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. E o louvor que as irmãs acabaram de louvar fala mais ou menos sobre isso, porque o lagar não é lugar de malhar trigo, é a ira, né? E Gideão, ele estava passando por um momento difícil, mas ele estava malhando trigo no lagar, porque ele estava nos dando uma lição, que mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio do problema, mesmo no meio de uma situação difícil, eu e você fomos chamados para fazer a diferença. E devido à ação de Gideão, de estar no buraco escondido, talvez ninguém sabia que ele estava lá malhando trigo no lagar. Mas o Deus que nós servimos, Ele tem visto o que nós estamos fazendo na obra do Senhor. E porque Deus vê, Ele envia um anjo e diz assim: Gideão, o Senhor é contigo. Louvado seja Deus. Mais pra frente Ele vai dizer: não vai morrer. Então, quando nós fazemos a obra do Senhor, Deus tem uma recompensa. A nossa irmã disse: irmã Priscila, a gente trabalha tanto e às vezes falta algum detalhe, mas Deus vê a sinceridade de cada coração. Louvado seja o nome do Senhor. E Gideão estava escondido. Quantas das vezes nós passamos pelo anonimato de Deus, porque Deus permite que ninguém nos veja, que ninguém nos enxergue, que ninguém mande uma mensagem. Mas não se preocupe, não é necessário ninguém te ver esta noite, porque Deus é o suficiente. Porque o tema vai dizer: vai nessa tua força, o Senhor é contigo. Não foi Ele que mandou, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus mandou fazer, faça. Se Deus mandou cantar, cante. Se Deus mandou pregar, pregue. Mas não desanime, porque o mundo lá fora pode estar um caos, mas você malha trigo no lagar. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez uma oração pequenina ninguém viu, mas o nosso Deus, Ele tem visto. E porque Deus viu, Ele diz para nós: vai lá, anjo, vai entregar a bênção que o meu servo e a minha filha necessita. Hoje é um momento de louvar e agradecer a Deus, porque Deus está dizendo para nós: vai na tua força. Alguém vai dizer: irmã Priscila, mas a senhora não sabe o tamanho do problema. Mas Deus diz: vai na tua força. Talvez para você não é nada, mas um pouquinho que você está fazendo, Deus está vendo, e Ele vai dizer para você: o Senhor é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra que os irmãos escolheram é: não desista. Não desista. As irmãs disseram que é para louvar. Então, em meio à dor, você louve ao Senhor. Em meio ao problema, você louve ao Senhor. Em meio à enfermidade, você louve ao Senhor. Em meio à porta fechada, você louve ao Senhor. Porque no meio do seu louvor, Deus envia um anjo que diz: desce lá e dá a resposta que a minha igreja precisa.
diz: o Senhor é contigo. Irmãos, o Senhor é contigo. Deus é conosco. Não precisa de mais nada. Não precisa de faculdade. Não precisa de advogado. Não precisa de médico. Porque o Senhor, Deus, Ele é conosco. E Deus está no barco. Não é para lá. Porque Deus está no controle da situação. Então que nessa noite nós saímos aqui recebendo a bênção que nós viemos buscar. Porque Deus diz: o Senhor é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então não desista, não pare, não entregue. Vá malhar um trigo no lagar, num buraco escondido. Mas o Senhor manda um anjo que vai te resgatar e você vai receber vitória, porque o nosso Deus, Ele sabe aonde, a hora e como Ele precisa trabalhar. Que Deus abençoe. E no nome da nossa coordenadora, nem citei a irmã Maria, a gente está tão feliz, né? Mas a irmã Maria manda a paz do Senhor para as irmãs. Que Deus continue abençoando.